Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, amém. Nós estamos, amados, numa noite muito especial, em que todas as igrejas do Evangelho Quadrangular recebemos uma convocação, um direcionamento do céu, para que todos nós, em cada igreja do Evangelho Quadrangular, estivéssemos reunidos nessa noite, com um propósito, participarmos de uma ceia chamada Ceia do Fortalecimento. Não é a Santa Ceia. O Senhor enviou uma mensagem para esse tempo, em que existem muitas pessoas que estão cansadas emocionalmente, cansadas psicologicamente, cansadas espiritualmente. Pastores, líderes, membros, pessoas que estão visitando igrejas, até você que está visitando, Deus também falou de você também. Pessoas sinceras, pessoas que desejam conhecer a Deus, mas estão buscando respostas de Deus. Falando, Deus, o Senhor tem alguma coisa na minha vida? O Senhor tem alguma coisa, para fazer no meu coração? Alguma coisa que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Quantas pessoas sinceras, irmãos, estão fazendo esse tipo de pergunta, falando, Deus, me dá a direção, me guia, fala comigo, não me deixe andar em círculos. Para todas as pessoas, aqueles também que um dia já estiveram no altar, já estiveram pregando, já estiveram ministrando, já estiveram de alguma forma envolvidas com o reino de Deus, mas por algum motivo, alguma coisa aconteceu e se afastaram dos caminhos do Senhor. Então essa ceia, esse fortalecimento é para todos nós, a começar do altar, a começar dos pastores, todos nós precisamos de fortalecimento e de renovação espiritual da parte do Senhor. Entenda que nenhum de nós, amados, é incansável, nenhum de nós. Todos nós podemos nos cansar. Não se esqueça que o próprio Jesus Cristo, ele se cansou. Lembra da história de Jesus e a mulher samaritana? Jesus estava cansado, a Bíblia deixa claro, ele estava cansado, estava com sede, mas mesmo assim, ele estava de pé, ele estava buscando e ele colocou a sua vida, permitiu que a sua vida fosse um canal de bênção para a vida de alguém. Então, amados, nós vamos ler um texto base que está em 1º livro de Reis, capítulo 19, o versículo do 1 ao 8. 1 Reis 19, 1 ao 8. Eu vou ler aí no telão com vocês, porque a minha tradução é um pouco diferente, para que possamos estar compartilhando a palavra. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprovesse amanhã a estas horas. Não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Aleluia, que experiência maravilhosa, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós oramos a Ti pela nossa vida, porque a Tua palavra, ela é verdadeira, ela é eterna, ela permanece para sempre. Eu oro, Senhor Deus, pela nossa mente, pela nossa alma, pelo nosso
corpo, pelo nosso espírito, Pai, por tudo que nós somos, todo o nosso ser, que o Senhor venha nos mergulhar no teu rio de vida, no teu rio de paz, libera sobre nós entendimento, libera sobre nós quebrantamento, Senhor, e enquanto a tua palavra é ministrada, que o Senhor já libere cura, que o Senhor já opere libertação, que o Senhor opere renovação, Senhor, em nome de Jesus, clareie a mente que está confusa, Senhor, e que todos nós nessa noite possamos ser renovados em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, antes de nós falarmos disso, é necessário a gente entender algo que aconteceu no capítulo 18. Nós não vamos ler o capítulo 18, porque eu vou resumir bastante para você. A nação de Israel, ela estava servindo a muitos deuses, estava num tempo de idolatria muito grande, muito forte, se esquecendo de Deus. Deus levanta um profeta, o profeta Elias, um homem ousado, um homem muito corajoso, um homem de muita intimidade com o Senhor. E ele faz um desafio. Ele desafia os profetas de Baal para que fossem ao Monte Carmelo. E ali haveria uma batalha, mas uma batalha muito diferente. Uma batalha que não envolveria cavalos, cavaleiros, exércitos, flechas. Seria uma batalha espiritual. Então eles foram, armaram, cada um armou o seu altar. O pessoal de Baal, os profetas de Baal começaram primeiro. Elias, como quem diz, vocês primeiro, fiquem à vontade. E eles fizeram então, colocaram o altar. E qual era o desafio? Todos clamariam ao Deus, ao seu próprio Deus. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Então esse era o desafio. Então começou-se, já na parte da manhã, os profetas de Baal estavam ali, eles começaram a clamar a Baal para que Baal manifestasse o seu poder e nada aconteceu. O tempo foi passando, nada aconteceu. Como nada acontecia, Elias falou, olha, acho que está na hora de vocês, de repente, começar a gritar um pouco mais. Grite mais alto, de repente ele está cochilando, ele está dormindo, ou quem sabe ele esteja viajando, e Elias começa a tirar onda, né? Começa a tirar. Elias era cabra macho. Irmãos, era um homem contra quem estavam ali naquele ritual, eram 450 profetas de Baal. Um confronto direto. E aí, e tem mais outros profetas que estavam ali, mas eram que serviam a outros deuses, a Azerá. Mas diretamente ali, eles começaram a fazer os rituais, e aí, como nada acontecia, eles foram ficando indignados, eles falaram, nós vamos ter que apelar, nós vamos ter que ativar o modo turbo. E qual era o modo turbo? Eles começaram a se cortar, oferecer sacrifícios de sangue, e nada aconteceu. Então, já chegando ali, no final da manhã, Elias manda parar aquilo e fala, agora é minha vez. Agora sou eu e o meu Deus. Então, o altar estava ali, o animal estava lá, o cordeiro, e o desafio era aquele que respondesse com fogo e consumisse. Elias faz o seguinte, mas agora, se vocês ativaram o modo turbo de vocês, eu tenho também o meu modo turbo, só que é bem diferente do de vocês. Eu quero que vocês joguem água sobre o holocausto, sobre o sacrifício. E eles pegam e jogam água. E ele fala, jogue mais água, faça uma vala, bote mais água. E encharcou tudo e ao redor do altar. E Elias, então, ele clama ao Senhor. Ele faz uma oração para que aquela nação pudesse reconhecer que só o Senhor era Deus. E então o céu se abre e diante de centenas, de milhares de pessoas, o Senhor derrama fogo do céu, consome o holocausto, que é o sacrifício, o animal que estava ali, e ainda seca toda a água que estava ao redor. Quando as pessoas veem aquilo, as pessoas começam a se dobrar, se lançam no chão e dizem, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E houve um grande avivamento. E ali, Elias cheio de autoridade, porque a ordem era, a indignação era, aqueles profetas estavam corrompendo o povo. E ele mata os 450 profetas. Então imagine a moral que Elias sai daquele monte. A autoridade, peito estufado, extasiado talvez. Imagine a população. Olha o que esse homem fez. Vocês viram, ele fez uma oração. Olha, o Deus dele é o Deus verdadeiro. Então, uma maravilha, irmãos, um êxtase, uma presença, algo sobrenatural. Era o comentário do dia, do outro dia. Aquilo ali, tão forte que até hoje nós estamos comentando, né? De tão precioso que foi aquela situação.
Só que, no outro dia, não, no mesmo dia chegou uma mensagem. Chegou um recado de uma mulher. E disse assim, olha, que os deuses façam a mesma coisa comigo. Se amanhã você não tiver morto, você não matou meus profetas, agora nós vamos arrebentar você. Era a mulher do rei. A mulher mais perversa, uma das mais perversas, certamente, que esse mundo já viu. Se teve outra, não foi registrado, pelo menos eu desconheço. Jezabel. Há quem diga que se Satanás tocasse em Jezabel, ele que ficava endemoniado. De tão perversa que ela era, entendeu? Então, amados, e aqui começa a pregação. Foi importante essa introdução, para que você entenda que aquilo que nós vamos mostrar para você agora, nós vamos estar refletindo, é baseado na história não de um homem que queria, quem sabe, conhecer a Deus, ou que queria, poxa Deus, eu estou buscando há tanto tempo, faz um milagre, me dá um sinal. Não, era um homem de extrema intimidade com Deus, um homem que orava, e não foi somente a primeira vez que Elias orou. No ministério dele, irmãos, houve ressurreição, no ministério dele houve multiplicação, houve provisão, houve outros episódios que desceu fogo do céu, né, uma situação em que foram prender ele, e aí ele orou, desceu fogo do céu, torrou os primeiros soldados que estavam ali, uma junta de aproximadamente 50, e aí falou, não, o quê? Morreram? Manda mais. Chegou lá, o que aconteceu? Ele orou de novo, pum, queimou mais 50, churrasquinho. O pessoal ia prender ele, descia fogo do céu. O homem, irmão, o irmão tinha Wi-Fi de lá. Ele orava, era fogo, era churrasco. Descia na hora. Tanto que é que depois a terceira junta que foi lá, falou, por favor, não ora não, ajuda a gente, vem com a gente. Ele falou, tá bom, então, tá bom, vou lá com vocês. Mas Elias era alguém acostumado ao sobrenatural, acostumado à presença, acostumado ao poder de Deus. Alguém cuja oração era ouvida, era atendida. Então isso é muito importante para que a gente comece agora a entender o que Deus já está falando comigo e com você, com todos nós aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque nós acabamos de ler um texto que diz que esse homem que encarou centenas de profetas, de falsos profetas, centenas de homens, diante de uma nação inteira, ele, quando recebeu aquela mensagem, ameaça de morte, o que aconteceu com ele? Ele desistiu até mesmo de viver. Ele não tentou suicídio, mas o desânimo foi tão grande, e ele, sabe, ele ficou tão sufocado, que ele falou, Senhor, eu não sou melhor que meus pais, tira a minha vida, sabe, eu não quero mais viver. Então, ele entrou num modo de muito desânimo, e há quem diga até mesmo características fortíssimas de depressão. Que coisa, né? Como é que pode algo assim acontecer? Então nós queremos falar sobre isso. Há dias, irmãos, há dias que o coração do servo de Deus fica cansado. Elias foi um grande profeta, viu Deus agir de forma poderosa lá no Monte Carmelo, como nós acabamos de falar, mas depois entrou num momento de fraqueza tão profunda que quis parar. Isso nos ensina que até mesmo os mais fortes se cansam. Não esqueça isso. Até mesmo os mais fortes podem se cansar. E a gente precisa ter essa consciência. Porque muitas vezes, algumas pessoas acham que se uma pessoa ela está cansada de algo, ela anda desanimada, talvez ela já não é mais produtiva como um dia ela foi, ela já não tem tanto ânimo para estar saindo, evangelizando e fazendo tantas coisas, como se ela não fosse alguém espiritual. A Bíblia está nos mostrando que isso não é regra. Até os mais espirituais podem ser afetados em algum momento na sua alma e se cansarem, sim, se cansarem. Então, mas eu quero trazer para você uma boa notícia. E sabe qual é a boa notícia? É que não importa se você está cheio de vigor, cheio de fervor, ou se você está aqui nessa noite e você não sabe nem como é que você teve força para estar aqui. Deus não abandona o fervoroso, Deus também não abandona aquele que se cansou, amém? Deus não abandona ninguém, ninguém. Quando Elias parecia no fim, Deus preparou, o que Deus fez?
uma ceia de fortalecimento para Elias. É justamente para esse o convite para você, para todos nós. Você que está visitando, você que é líder, você que é pastor, você que é membro, você que não tem cargo nenhum, você que tem um monte de cargo, até as crianças vão participar. Elas estão lá com um material que está falando exatamente disso aqui, mas depois vai vir para participarmos todos juntos nessa noite, em nome de Jesus. Então eu quero trazer algumas observações. Olha, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 4. Do versículo 3 ao versículo 4. Olha o que aconteceu, irmãos, depois daquela vitória estrondosa, maravilhosa ali no Monte Carmelo. Olha o que aconteceu, para a gente ver agora parte a parte. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus pais. Então, depois daquela ameaça, ele se abateu. Então, vamos analisar o que houve para que houvesse esse abatimento? Depois da vitória no Monte Carmelo, Elias foge de Jezabel e pede a morte. Isso mostra que grandes experiências espirituais não impedem momentos de esgotamento físico, emocional e até mesmo espiritual. Elias não estava apenas com medo, ele estava cansado, ferido e desanimado. Você sabia que na igreja existem pessoas assim? Existem pessoas que estão batalhando, pessoas que estão pregando, pessoas que estão administrando, pessoas que estão liderando, mas elas estão cansadas. Elas estão cansadas, não sabem nem como é que ainda está de pé. Mas porque têm um compromisso com Deus, amam ao Senhor, amam a Jesus, mas estão se sentindo cansadas. Muitas vezes é dia de culto e vem aquele peso. Irmãos, eu quero te dizer que você não está desviado. Eu quero te dizer que essa situação, esse sentimento, ele pode ocorrer. Ocorreu em Elias e em muitos outros servos de Deus. Porque nós somos seres humanos. Seres humanos. E eu faço um alerta que eu já fiz aqui. Muitas vezes, algo que o Senhor me ensinou. Muito cuidado, principalmente depois de experiências muito avivadas, cultos muito avivados, conferências, retiros. Muito cuidado, sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós entramos num ambiente de milagre, de unção, de poder, nós acabamos costumamente abaixando a guarda. Estamos tão extasiados com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus operou, com os testemunhos que nós ouvimos, que muitas vezes ficamos ali, que maravilha, que glória, que glória. E Satanás, ele não desiste de você. Você é atacado na fraqueza, você é atacado quando você está fervoroso, nós estamos sendo caçados. Nunca se esqueça disso. Jesus, ele já nos alertou que a gente tem que vigiar e orar. A palavra do Senhor sempre nos adverte, sempre diz: estejam atentos, tenham cuidado, porque Satanás, ele brama como um leão ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, se acampam ao redor daqueles que temem a Deus, mas ao derredor, Satanás, ele está à espreita como um leão caçando, esperando brechas. Então, não importa se está fervoroso ou se está desanimado, a questão é que quando a pessoa está fervorosa, talvez ele descanse até demais. O êxtase é tão grande que a pessoa acaba se descuidando que está sob ataque. Então, isso não pode acontecer. Há pessoas assim na igreja, continuam servindo, continuam sorrindo, continuam chegando, mas por dentro estão esgotadas. A palavra de Deus nos mostra que isso não é sinal de ausência de fé, mas é um sinal de humanidade. E entenda uma coisa: nem todo abatimento é rebeldia, às vezes é apenas o peso de uma caminhada longa demais, sem um período de renovação.
Então, existem caminhadas que são longas, se tornam longas. Todo dia eu prego, todo dia eu expulso o demônio, todo dia eu oro para o enfermo, todo dia eu intercedo, todo dia eu vou liderando, todo dia eu estou envolvido com alguma coisa. E você vai, mas não para reabastecer. Já viu o corredor? Já viu o maratonista? Ele está correndo, mas tem uns pontos em que ele vai se reidratando. Tem uns pontos que ele vai matando a sede, tem uns pontos que ele vai cuidando da sua estrutura, porque ele sabe que se não houver uma reposição de energia, ele vai desmaiar, ele vai passar mal, ele vai capengar, não vai aguentar. Não é interessante que a Bíblia fala que nós também estamos numa corrida? E compara a vida cristã justamente com uma corrida? Obrigado, Jesus, eu não tinha percebido isso. Agora que entendi esse mistério. Então, nós estamos em uma corrida. Se nós não pararmos para renovar as nossas forças, nós não conseguiremos. É por isso que um culto é muito importante. Uma célula é importante. Sua vida de oração lá também na sua casa é importante. Você está ouvindo louvores na sua casa, você está ouvindo pregações, você está tendo contato com a palavra, você, o momento que você puder, está envolvido com as coisas do Senhor, com pessoas que estão no mesmo reino, pessoas que amam a Jesus, pessoas que, sabe, que entendem o valor que é a presença de Deus. Desperta desse sono em nome de Jesus. O Senhor está falando com você, está falando comigo. Nós precisamos ajustar a nossa vida, as nossas prioridades para estarmos sempre nos renovando, buscando, irmãos, porque há uma estrada sendo colocada diante de nós. Há uma maratona que nós precisamos correr. Então, muitas vezes, as pessoas estão abatidas, não é que ela não quer mais nada, irmãos, não é que ela se rebelou, ela se tornou cansada. Por quê? Talvez até pela má administração do seu próprio tempo. Né? Porque a gente vai fazendo as coisas no automático, e é possível fazer as coisas no automático. Você vai ganhando experiência, a unção vai te ensinando, você vai aprendendo, e existem coisas, sim, que podem ser feitas no automático, mas isso é muito perigoso. Tudo que nós fizermos no reino de Deus tem que ser na dependência e na intimidade do Senhor. Pode ser qualquer, irmão, qualquer coisa. Ainda que você fique na porta e dê um sorriso para alguém, ainda que você venha limpar a igreja, contribuir de alguma forma, você esteja sempre entendendo que aquilo que você está fazendo é para o Deus vivo, o Deus que derrama fogo do céu, amém? Ele é o Deus presente. Mas uma outra coisa nós vemos a partir do versículo 5. Eu vou ler aqui, ainda que seja um pouquinho diferente, tá? Só para não ficar subindo e descendo. Diz assim, 19:5. Elias se deitou debaixo da árvore, né, do zimbro, e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. O que a gente aprende com isso? Lembra que ele estava desanimado? Sim ou não? Você lembra o que ele pediu para Deus? Ele pediu: Deus, me dá vida abundante, foi isso? Ele pediu o quê? A morte. Então nós estamos falando agora de alguém que pediu a morte. Dos maiores presentes, o maior presente que Deus te deu é a vida. E maior do que esse, só a vida eterna, que está à disposição de todo aquele que já está vivendo. Já está à disposição. Só basta você crer, você entregar sua vida ao Senhor, né, e se agarra com Jesus e vai. Essa viagem começa. Mas entenda que essa questão é muito interessante, é muito importante estar escrito isso. Porque você não vê o anjo chegando, irmão, o anjo é um enviado de Deus, o mensageiro do céu. Ele representa o céu naquele momento. Então o céu chega diante de um homem que fez uma oração e Deus, o céu, derramou fogo. As pessoas ficaram maravilhadas, a fama daquele homem subiu, percorreu cidades. E esse mesmo homem recebe uma ameaça e agora ele pede para Deus, o Deus que derramou fogo do céu, acabar com a vida dele. Quem sabe, né? Se você fosse o mensageiro, o que você faria? Com um irmão que numa noite anterior fez uma campanha e desceu fogo do céu. Alguém que fez uma campanha e quando ele orou, um paralítico andou, um morto ressuscitou, um cego enxergou, e agora no outro dia você encontra essa pessoa e a pessoa, eu quero morrer, minha vida acaba com a minha vida, não quero mais nada. Reflete sobre isso. Será que alguém aqui
não chegaria e falaria: toma vergonha nessa sua cara, rapaz. Ontem mesmo você estava orando e descendo fogo do céu. Ah, rapaz, para com isso. Que vergonha! Que vergonha, Elias! Mas o que o céu faz? Primeiro o céu toca. Você percebeu isso? O anjo chegou e tocou. Você sabe por quê? Porque antes de uma exortação, antes de um puxão de orelha, Deus está dizendo: ei, eu não te abandonei. Eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Eu estive com você no Carmelo. Eu fiz descer fogo do céu. Agora você está debaixo desse zimbro, debaixo dessa árvore, está pedindo para acabar com a sua vida. Ei, eu estou aqui em nome do Senhor para te dizer: o céu quer tocar em você nessa noite. Tocar para te dizer: não abandonei você. Então, amados, nós não podemos nos esquecer disso. Não se esqueça, porque quando Elias dormiu debaixo daquela árvore, o anjo foi e tocou nele, porque o Senhor, antes de corrigir, ele quis dizer: olha, você não está sozinho não, recebe o toque, a minha presença está com você. Antes de qualquer exigência, vem o cuidado de Deus. Deus não ignora o estado do servo. O Senhor sabe quando alguém chegou ao limite. Ele sonda o teu coração, Ele conhece você. Ele sabe também quando as pessoas estão brincando com a obra dele, brincando com ele. Mas ele sabe que existem muitas pessoas sinceras que estão pedindo forças nesse momento. Falam: Senhor, me tira da onde eu me enfiei. Senhor, me põe no meu lugar. Senhor, me ajuda a te servir melhor, a ser um melhor pastor, um melhor líder, sabe? Um melhor servo. Senhor, me ajuda a encontrar o teu caminho, o caminho da salvação. Restaura a minha vida. Deus não rejeita esse tipo de oração. Deus não rejeita. Deus ama ouvir, o céu ama ouvir oração de gente arrependida, de gente que reconhece a sua limitação, a sua fragilidade, a sua dependência do Deus vivo. O Deus que derrama fogo do céu, Ele é o Deus que toca e diz: eu estou com você, eu não te abandonei, você não está sozinho, você não está sozinha. E o toque de Deus é diferente do toque do mundo. Porque muitas vezes o mundo, numa situação dessa, toca para destruir, toca para afundar mais ainda, toca para dizer: olha, caso perdido, perde tempo não, se entrega mesmo, tem que morrer mesmo. Mas o toque do céu não, é para falar: ei, você não está sozinho não, levanta desse chão. Ei, você só está cansado. Ei, eu sei quem é você, eu sou o mesmo Deus. A diferença é que um relacionamento de Deus com o homem está bem num dia, fervoroso, cheio de autoridade e ousadia. No outro, ele está desistindo do ministério, desistindo até da própria vida. A diferença é que Deus, no dia anterior, cheio de poder, sentado no trono de glória, amando esse homem fervoroso. Deus, no outro dia, cheio de poder, sentado no trono de glória e amando esse homem que está desanimado. Porque Deus não muda. Deus não muda. Essa é a nossa segurança, irmão. Será que eu estou falando para alguém que em alguma situação mudou? Você tem mudado? Você já foi como o Natanael estava aqui, pastor Natanael estava aqui falando na ministração? Falando bem assim: será que a gente não se acomodou? A gente não está fazendo as coisas de forma mecânica? Será que tem alguém aqui que começou a fazer e confiando na experiência, foi deixando a dependência? Nunca permita que a sua experiência, porque você vai aprender muita coisa assim, você vai fazendo, Deus, a unção vai te ensinando. Nunca permita que a sua experiência roube de você a dependência do teu Deus. Nunca permita isso, em nome de Jesus. Mas quando o céu toca, o toque de Deus é diferente. Ele não humilha, ele levanta, ele não destrói, ele libera cura. Vamos pedir para o Senhor nessa noite, irmãos, daqui a pouco nessa ministração, para que o Senhor libere o seu toque sobre nós, libere a sua unção sobre a sua vida, que cada um tenha já esse desejo ardente no coração, porque o Deus que curou Elias, Ele está aqui para nos curar, para nos fortalecer, para cuidar de nós, Ele já está cuidando. Preste atenção, é muito interessante que Deus ele não chega com perguntas, falando bem assim: Elias, o que é que você está assim? O que você está pedindo aí?
Por que você está desse jeito? Ele não vem com questionamento. Ele vem com presença. Ele não vem perguntando nada. Ele já vem tocando. Ele vem com a presença dele para falar: ei, eu estou aqui, eu sei que você não está bem. Eu sei quem é você. E eu sei que você não está bem, mas o céu ainda tem propósito na sua vida. E o Senhor estava mostrando que ele estava perto. Talvez quem olhasse para o coração de Elias, para o posicionamento dele, poxa, ele está tão longe daquele Elias que eu vi ontem, está tão longe daquele Elias que tão ousado. Mas Deus estava dizendo, ainda que Elias se afastou do seu propósito, o céu não se afastou dele. Deus estava perto de Elias. Versículo 6. Agora nós vamos falar do alimento. O céu sempre prepara o alimento necessário, o alimento certo. Primeiro Reis 19, versículo 6. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Então, que interessante, né? O anjo não acordou ele e falou bem assim, tocou nele e falou, vai orar, rapaz. Vai jejuar. Não é isso? Vai ler algum pergaminho, vai ler a palavra. Não. Porque a questão não era espiritual, você está entendendo? Nós precisamos ter essa maturidade de entender, o homem era espiritual até demais. Irmãos, desânimo, entenda isso. Confusão mental, entenda isso. Incertezas, muitas vezes, entenda que isso não significa que essa pessoa não é espiritual. Ela pode estar oscilando em algum momento. Pode ser alguém que faça uma oração, uma pessoa seja curada. Mas diante de uma outra situação que mexa com as emoções dela, talvez algo pessoal, algo do passado, alguma situação assim, ela possa balançar. Ela possa não saber como reagir. Isso pode acontecer. E um grande problema que a nossa geração está passando é se achando profundamente conhecedora de tudo por causa do acesso à informação que a gente tem e pelas pessoas estarem numa vitrine o tempo todo, né? Todo tempo é a geração de telas que a gente acha que conhece as pessoas, porque nós estamos rolando um feed de um Instagram, olhando um vídeo, alguma coisa. Irmãos, ninguém conhece ninguém, a não ser o Senhor. Porque tem muita gente postando por aí, sorriso, ó, de orelha a orelha, mas o coração está sangrando, está desesperado, está desanimado. Quantas pessoas estão fazendo isso, irmãos? E até mesmo desistindo de suas vidas depois de fazer uma postagem cheia de likes e mostrando maquiagens, comida boa, lugares bonitos. E ninguém percebendo como é que estava o coração, mas Deus conhece o coração de todos nós, de todos nós. Aquele que vai assistir essa pregação, se houver alguém assim desanimado, busca fortalecimento no Senhor. O Senhor não desistiu de você, em nome de Jesus Cristo. Entenda isso, guarda isso no teu coração. Olha só o que acontece no versículo 6. Elias acorda e encontra pão assado sobre as pedras e uma botija de água. Isso é belo demais. Justamente por isso, porque Deus entendeu que ele precisava descansar. Irmãos, isso é muito sério que eu vou falar. Talvez seja uma das coisas mais espirituais que você possa ouvir na sua vida. Você sabia, você conhece bem, que quando Deus criou, né, o homem, os céus e a terra, no sétimo dia Deus descansou. O descanso não é pecado. Descansar não é pecado. Muito cuidado. Outro dia eu estava vendo um relato de um pastor em que uma pessoa queria conversar com ele, pastor, preciso conversar com o senhor, que aconteceu uma situação, conversou, ele falou, irmão, eu vou ter que marcar com você, porque hoje eu tenho um compromisso muito sério, né? Porque o pastor ele começou a trabalhar com a agenda dele, porque ele já estava adoecendo, ele teve uma crise emocional, psicológica, chamada burnout, síndrome de burnout, ou seja, um esgotamento total. Por quê? Porque 24 horas no ar, e pastor tem que ter cuidado. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso.
Porque muitas vezes você começa o dia e tal, e já responde mensagem, aí você vai trabalhar no almoço, alguém te acha e tal, e conversa, e depois vai pregar, vai para a reunião, prepara sermão. Muitas vezes você vai para a sua casa, vai descansar, vai assistir o Fantástico, vai fazer um lanche, a gente está resolvendo alguma situação. Isso quando não toca de madrugada, um telefone. Pastor, tem um demônio aqui, vem expulsar. Dá vontade de falar, bota ele na linha aí. Bota ele no telefone aí, que vai ser daqui mesmo. Então, amados, e ele passou por isso, ele começou a trabalhar com a agenda. Mas olha só, guarda isso no seu coração, porque se um dia você ouvir isso de mim, né, que você entenda que eu sou um ser humano também. E aí o pastor que tinha passado aquela situação de esgotamento, né, muito crítica, ele começou a trabalhar, ele falou, nesse dia eu tenho um agendamento pronto, né? Aí pediu para a secretária, porque é de uma igreja grande, avisar a pessoa, falou, olha, o pastor não pode, nesse dia ele tem um compromisso, e a pessoa insistindo, mas o que o pastor tem que não pode me atender? Não, ele tem um compromisso muito sério, né, que ele já agendou para não furar, porque ele está envolvido com tanta coisa, esse também ele não pode deixar de ir. Mas o que ele tem para fazer? E insistiu tanto que a secretária falou bem assim, não, nessa noite ele agendou sair com a esposa e os filhos dele, com a família dele, porque ele estava fazendo campanha, já estava tantos dias ali. Aí a pessoa falou bem assim, já que o pastor não tem nada para fazer, manda ele me atender. Você entendeu? Sair com a família não é nada para fazer. Então as pessoas têm uma visão distorcida do que é o ministério pastoral. Né? Entenda que o pastor é ser humano, é gente. Você sabia que o pastor é gente também, irmão? Você acha que quando desliga a luz aqui, nasce duas asas em mim, uma auréola e eu... Glória a Deus. Onde é que a gente estava? Vocês sabiam que pastor é gente? É uma grande revelação, tá? Pastor é gente, irmãos. Então entenda isso. Porque tem um outro caso que aconteceu de um outro pastor. Um outro pastor que ele foi encontrado, um membro da igreja dele encontrou, ele estava com a família passeando no shopping. Ele tinha ido de tarde com a família. Aí um membro olhou para ele e falou bem assim, pastor! Ele, a paz, irmão, tudo bom com o senhor? Pastor, o senhor está aqui fazendo o quê? Ele falou, não, eu estou de férias. Né? Peguei uns dias de férias aí, uma semana de férias, que, né, a gente descansar. Aí o irmão falou bem assim, pastor, mas o senhor sabia que o diabo não tira férias? Aí o pastor falou, é por isso que a vida dele é um inferno. É por isso. A vida dele vai ser um inferno, a minha não. Então, irmãos, você precisa descansar também. Entenda, nós já falamos isso várias vezes. A gente precisa ter equilíbrio. Agora, preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar, né? Que agora é hora do cajado. Porque senão você pode se pegar numa frase e esquecer, né? Que tem reino de Deus, que tem igreja. Você precisa administrar melhor a sua vida. Irmãos, eu gosto de passear, já fui em cachoeira, já fui nas montanhas, já fui não sei aonde. Mas se é um domingo, é dia de culto, eu vou cedo, eu calculo a distância, calculo que de tarde, se for para a praia, vai para a praia, na volta vai ter um monte de gente e eu volto mais cedo. Já fui com família e teve família que quis ficar. Não vou não. Não, agora não tá bom não, mas eu tenho um compromisso, vamos embora. Minha família veio. Então, a gente precisa saber dosar. O problema não, o pastor falou que eu tenho que passear, aleluia, glória a Deus. Vamos embora, fica aí, deixa anoitecer, depois a gente assiste a pregação. Está errado, está pecando, não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Deus te deu condição, te abençoou, que Ele te prospere mais ainda em nome de Jesus, mas que você mais ainda, em nome de Jesus, aprenda a equilibrar a sua vida, a dosar, e a entender que você pode desfrutar do melhor da terra, pode passear, pode descansar e servir a Deus com alegria, com comprometimento. Entenda isso. Não venha distorcer em nome de Jesus. O pastor falou que é para descansar, senão a gente daqui a pouco vai estar pedindo para morrer. Não estou falando nada disso. Sabe por quê? Porque eu já vi muita gente morrendo, desfrutando de bênçãos. Porque agora a conta bancária está cheia. E agora pode passear, pode ir para shopping, pode comer, e morreu espiritualmente. Então, muito cuidado com isso. Eu falo com muito temor do Senhor. Se você buscar equilíbrio, você vai desfrutar, você vai passear, você vai à praia, vai voar de asa delta, de balão, o que você quiser fazer. Mas você sabe
que você tem compromisso com você, e o pastor Natanael vai estar aqui. Vai editar o vídeo todo desse jeito aí. Aleluia, glória a Deus. Amados, mas Deus prepara o alimento certo. Isso é muito importante a gente meditar. O Senhor sabia que Elias precisava de sustento para continuar. Essa é uma lição poderosa, e é muito poderosa realmente essa lição. Por quê? Porque Deus conhece a necessidade exata do seu povo. Às vezes nós achamos que nós precisamos de coisas sobrenaturais ao extremo, de coisas complexas. E sabe o que Deus, muitas vezes, você está cansado, você está desanimado, e você, Senhor, envia, dá um sinal, me dá um sinal, e às vezes o sinal que você está procurando é que vem um anjo com um pergaminho, abre o pergaminho, assim diz o Senhor, e tal, achando que vai ser assim. Muitas vezes é alguém que vai te chamar para tomar um café, e vai falar da experiência da vida dele, vai falar de como ele venceu, vai trazer um versículo, você lembra do versículo, tal, e é Deus falando com você, por isso você precisa estar atento a tudo, precisa estar atento às coisas simples da vida. O Senhor fala, porque Ele sabe qual é o alimento que você precisa, não é o alimento que você quer, é o alimento que você precisa. Então Deus tem sempre o alimento certo, irmãos. A provisão de Deus pode até parecer simples, mas nunca é pequena se ela vem das mãos dele. Nenhuma provisão é pequena se vem das mãos de Deus, amém? Nenhuma provisão é pequena se vem das mãos de Deus. Talvez haja alguém aqui que em algum momento falou, Senhor, me responde, Senhor. Parece que o Senhor não está me ouvindo. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E daqui a pouco você vai olhar no WhatsApp, tem uma mensagem lá falando com você, falando, ei, estou com saudade. Então, estou falando desse tipo de coisa, irmãos. Como Deus fala. Como Deus fala. Já vi muitas vezes, pastor, isso é a resposta. Pastor, acabei de orar. O senhor mandou uma mensagem. Acabei de orar, mandou uma música. Mandou um texto. Acabei de orar e não sabia o que fazer. Aí alguém postou a pregação. E eu fui assistir, era que eu precisava. Olha só, que coisa linda. Quantas vezes? Porque são pessoas que estão com os ouvidos abertos para ouvir o que Deus está falando. E muitas vezes, irmãos, e a maioria das vezes, né? É assim, Deus não vai falar o que a gente quer ouvir, Ele vai falar o que a gente precisa ouvir. Que a gente precisa, porque Ele quer tratar o teu coração, Ele quer você perto dEle. Se a gente quisesse que Deus falasse, né, se Deus falasse só aquilo que a gente quer ouvir, Deus estragava a gente, irmão. É que nem criancinha, né? Você quer comer o quê? Você quer comer arroz com feijão ou você quer comer jujuba? Querer comer jujuba. Então, a gente precisa entender que Deus sabe o que nós precisamos para ser fortalecidos. O versículo 7 diz assim, 19:7. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo, levante-se e coma. Levante-se e coma, porque grande será a tua jornada, ou longo será o teu caminho. Então, isso é muito forte, irmãos, a gente meditar sobre isso, porque o anjo ele volta uma segunda vez. E ele comeu, dormiu, né? Comeu, bebeu e dormiu. Aí o anjo vem mais uma vez, desperta ele e fala, come mais. Por quê? Grande será a tua jornada, longo será o teu caminho, longa será a tua estrada. Então, presta bastante atenção nisso, irmãos. Isso tem tudo a ver com essa ceia de hoje. Presta bastante atenção, em nome de Jesus. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Elias, ainda não terminou. É o que ele está dizendo. Elias, ainda não terminou. Quando ele diz, come mais, come, bebe, dorme, come, porque será grande a tua jornada. Não acabou o meu propósito. Não acabou a minha missão. Não acabou, eu não voltei atrás do meu chamado. A palavra do Senhor nos dá garantia que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Deus não se arrepende do chamado que Ele fez para você. Ele não se arrepende do chamado que Ele fez para mim. Cabe a mim agora cumprir ou não, que eu cumpra.
porque senão eu terei que prestar conta, mas ele não vai voltar atrás no chamado que ele fez para a gente, irmãos. Cabe a nós buscar forças, buscar alimento da parte dele, direcionamento para que a gente cumpra. E eu quero te dizer, você só vai ser feliz se você estiver no centro da vontade de Deus. Pode ser na batalha, pode ser pregando, pode ser indo para outro país e evangelizando lá, não importa onde Deus vai chamar você ou para que ele te chamou. O ser humano só é feliz se ele está no centro da vontade de Deus. Olha, já conversei com várias pessoas que estão longe, que estão ganhando dinheiro, mas estão infelizes, porque sabem que estão fora do propósito e do chamado de Deus. Então, nunca se esqueça, eu gosto muito de uma frase que diz: existem pessoas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Então, pensa nisso, em nome de Jesus. Então, olha só, ainda há uma jornada, ainda há um propósito, ainda há uma missão. Quando Deus fortalece alguém, Ele não está apenas consolando a pessoa dos traumas do passado ou de qualquer outra situação. Ele está preparando o futuro. Então, escuta isso. O cansaço dizia: Elias, pare! Mas a voz de Deus, esse toque, esse alimento está dizendo: levante-se e continua, levante-se. Eu queria que você repetisse assim, ó. Fala para quem está do seu lado aí, ó. Quem dá o pão, dá a jornada. Fala para outra pessoa aí, para outra pessoa. Quem dá o pão, dá a jornada. Aleluia. E essa é a verdade. Quem dá o pão, dá a jornada. Então o Senhor, Ele está tirando o cansaço, Ele vai tirar o teu cansaço espiritual, emocional, mental, em nome de Jesus Cristo. Mas entenda, há um propósito. Não é para você somente gastar suas energias novamente com as coisas dessa vida, não. Ele tem um chamado para você. Há uma missão, um propósito, uma direção, uma visão para você. Você não pode se esconder. Então entenda que o Senhor, Ele nos fortalece para que haja, porque tem uma jornada para a gente cumprir. Se Deus, então entenda que o mesmo Deus que deu o pão para a gente, Ele também nos deu a estrada. E por fim, por último, nós vamos ler o versículo 8, que foi o último versículo que foi lido, né? 19, 8. Diz assim: Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Que coisa linda, que coisa linda. Até 40 dias e 40 noites. Você tem noção do que é isso? 40 dias e 40 noites, buscando, andando, porque ele foi fortalecido pelo Senhor. Então, amados, eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou compartilhar com você. Depois de comer, Elias se levanta e caminha 40 dias e 40 noites, né, até o Sinai. O monte de Deus, talvez outra tradução esteja o Horebe, né, que é uma cordilheira, né, que é uma cadeia, tá bom? A única diferença é essa, mas foque no que está acontecendo com Elias. Ele é levado e chega a um local. 40 dias e 40, não perca essa informação. Tá? Mais importante do que o nome, se houve uma tradução diferente, isso é normal, tá? 40 dias, alguém que estava desistindo do ministério, não queria mais nada, tinha pedido a morte. O céu traz um alimento para ele e ele caminha 40 dias e 40 noites, irmãos. Isso é violento. Alguém que vai, se você continua lendo a história, o tempo não nos permite, ele foi cumprir propósito. Ele ungiu reis, ele ungiu Eliseu, sabe? Coisas grandes Deus fez através do ministério dele, depois dessa fase que ele superou, porque Deus o fortaleceu. Então, essa que é a chave de Deus para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Apesar de um momento triste, um momento de dor, um momento de desânimo, Deus tem coisa nova para nós, irmãos, para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Então, preste atenção. Depois disso, dessa caminhada, né, o homem que queria morrer, ele volta a andar. O servo que estava abatido agora segue adiante. O alimento de Deus não apenas mata a fome, ele devolve a direção, a coragem, a perseverança. Essa é a obra do Senhor. Ele não apenas consola o cansado, ele faz o cansado voltar a caminhar, ser produtivo.
ver coisas sobrenaturais, irmãos. Então, essa é a mensagem de Deus para o nosso coração. Quando Deus fortalece, Ele não deixa a pessoa parada no mesmo lugar. Ele a faz avançar outra vez, mais uma vez. Aleluia, aleluia. Amados, eu te convido a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos ministrar essa ceia de fortalecimento. Não é a Santa Ceia, todos devem participar, todos podem participar. As crianças também vão participar, e nós vamos orar por fortalecimento na nossa vida, em nome de Jesus Cristo.